Estamos hoje aqui para conversar a respeito de uma passagem registrada lá no livro de João, capítulo 6, verso 22 a verso 40. Jesus, o pão da vida, é o epígrafe dessa perícope. Lá no capítulo 6 de João, tem a narrativa de que Jesus, a maioria já conhece, que Jesus alimentou em torno de 5.000 homens com pães, com alguns pães e peixes. Poucos pães e peixes, mais precisamente 5 pães de cevada, no verso 9 do capítulo 6, e 2 peixinhos. Então ele multiplicou isso, deu graças, multiplicou e conseguiu alimentar mais de 5.000 homens, que foram os que comeram os pães que estavam presentes naquele evento. E sobraram-se 12 cestos. Bem, mas hoje eu não quero conversar especificamente sobre essa perícope, essa passagem da multiplicação, mas sim o que aconteceu posteriormente, em consequência disso. Jesus ele saiu após alimentar e sobrar ali o relato que sobrou 12 cestos cheios dos pães e dos peixes que ele multiplicou. Ele saiu com seus discípulos, pegou um barco e saiu. Tomou um barco e saiu. E a multidão, ela se reuniu para seguir a Cristo, porém não encontrou ele. Nem ele, nem os discípulos. Está lá no verso 22 do mesmo capítulo 6. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Então, ali a multidão continuou a peregrinar atrás de Cristo e dos discípulos. Mas o real motivo pelo qual essas pessoas estavam seguindo o Senhor está lá no verso 26 do capítulo 6. Não é porque eles se converteram, não é porque eles queriam ouvir a doutrina de Cristo, queriam ser ensinados pelo Senhor Jesus. Não é nada disso. O Cristo deixa claro lá no verso 26, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, não foi por causa do milagre da multiplicação, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. É o benefício, é o proveito que aquela situação, que aquele contexto gerou para essas pessoas, que motivaram elas a procurarem a Cristo. É o proveito material. E isso, infelizmente, acontece nos dias de hoje. O que eu vou ganhar do mundo material, de riquezas, de poder, de fama? O que Cristo pode me dar nesse mundo físico, nesse mundo de prazeres, nesse mundo ilusório? Porque esse mundo acaba, todo mundo, todas as pessoas um dia elas não vão estar mais aqui. Então, esse mundo, ele permeia de ilusões as pessoas. Ele aprisiona a mente humana para que ela não veja os mistérios e as maravilhas reais de Deus. Ou seja, o milagre da multiplicação em si não foi o suficiente para aquele povo crer em Cristo como Salvador, como Filho de Deus, como Redentor, como a encarnação de Deus na terra. Não foi. O que eles estavam se atendo maravilhados é que eles puderam se fartar e se alimentar. A alimentação física. E é isso que Cristo está enfatizando aqui. Mais adiante ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou no seu seio. E eles estavam justamente insistindo. Eles queriam pão, eles queriam alimentação. É por isso que eles estavam procurando a Cristo. É isso que eles viam em Cristo, aquele que provê o alimento físico. E não o que veio com uma missão muito superior a essa, que é proporcionar a salvação para a humanidade. O perdão dos pecados, a redenção, a mudança de vida do homem, sair do estado degradado, pecaminoso, descendente de Adão, aquele estado que é separado de Deus,
para a comunhão com Deus, para viver na Jerusalém celestial de que fala João lá em Apocalipse, para a ressurreição nos últimos dias, que o próprio Cristo fala. Todos esses eventos é o que Deus almeja. Mas o homem não, aqui não. O que eles queriam é o agora, o hoje, se fartar fisicamente de alimento, né? E não viam o Cristo como o Deus encarnado. Tanto é que eles falaram aqui no verso 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Ou seja, eles acreditavam que Cristo talvez era uma pessoa que iria fazer multiplicações de pão para fartar a fome deles, satisfazê-los, o apetite. Só que Cristo, ele utilizou justamente esse evento para demonstrar que a missão dele não é essa. Ele não veio aqui para fazer milagres, para multiplicar pão, para curar doente. Ele fez milagres para demonstrar, porque ele é o próprio Deus encarnado, a palavra fala disso, e ele fez para demonstrar que ele realmente foi enviado de Deus, mas o objetivo final dele não era esse. E nunca foi esse. O objetivo final dele é morrer pela humanidade, é a salvação, é mostrar que o estado do homem depravado pelo pecado, esse estado tem conserto, ele necessita ser restaurado. O pecado precisa ser eliminado. O pecado precisa ser deixado de lado através do arrependimento, e ele veio ensinar isso, abandonar o pecado, voltar-se a Deus, pedir perdão dos pecados a Deus. É isso, e através dele, do sacrifício dele, da crença nele, crer na doutrina dele, crer no ensino dele, praticar o que ele ensinou, através disso o homem poderá voltar a ter comunhão com Deus. Uma comunhão que foi quebrada ao longo dos tempos, que cada vez mais a humanidade se afastou de maldade, por feito maldade, por pensamento, por atitudes contra a palavra de Deus, contra os mandamentos. E Cristo veio trazer o ser humano mais próximo de Deus, trazer o contato de Deus novamente, pregar, ensinar a obediência aos mandamentos, lá em Êxodo 20, pregar o arrependimento, pregar que aquele que crê na doutrina dele, no ensinamento dele, ele não vai lançar fora, ele vai simplesmente proporcionar a salvação. Aquele que crê no sacrifício dele pode ser salvo. Aquele que crê no seu nome muda de vida, se torna uma nova criatura, renasce novamente. E como é que isso acontece? Através da crença no Senhor Jesus. É por isso que ele disse, eu não vim aqui simplesmente para fazer milagres. Ele diz assim, lá no verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento espiritual de vocês. Você não tem que se ater àquele alimento físico, aquele pão lá que eu multipliquei. Mas eu sou o próprio pão. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, o que é isso? Se você praticar minha doutrina, se você ler a minha palavra, se você estudar os mandamentos de Deus, lá de Êxodo 20, e obedecer o que eu estou ensinando, a minha doutrina, obedecer a minha palavra, crer em mim, se arrepender dos pecados e crer que eu posso ser aquele que vai perdoar os teus pecados vão ser perdoados, o próprio Cristo disse. Aquele que crê em mim. Olha só, no verso 37 do capítulo 6 de João, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu estou aqui para ensinar vocês, o Cristo disse. Estou aqui para que vocês, através da crença em mim, através da fé no que eu faço, pelos milagres que eu faço, na minha doutrina e praticar o que eu digo, a minha palavra, se converter, deixar os maus caminhos, deixar o pecado de lado, deixar os prazeres do mundo, da carne, a concupiscência dos olhos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a maldade, toda forma de comportamento que é contra os 10 mandamentos de Deus, que é contra o que Cristo ensina, e praticar a benevolência, a bondade, a caridade, a justiça, se arrepender dos pecados e crer que Cristo vai me perdoar. É para isso que Cristo veio, para ensinar a doutrina dele. E todo aquele que nele crê, ele diz será salvo. Por que isso?
Crer é obedecer todo que me obedecer meus mandamentos, obedecer a minha palavra. É isso que veio trazer, não veio só trazer milagres, mas veio proporcionar a salvação da humanidade para todo que nele crê. É isso que a Bíblia ensina. Então vamos crer em Senhor Jesus, deixar o pecado de lá, nos arrepender, pedir perdão a Deus, se converter, ser uma nova criatura, obedecer a Jesus Cristo, obedecer os mandamentos. Que Deus abençoe a todos e um ótimo dia.